Olá, colegas das Três Justiças em Santa Catarina. Eu sou Cíntia de Oliveira e Silva, servidora aposentada do TRT, professora de língua portuguesa há mais de 30 anos, apaixonada por educação muito antes de ingressar no judiciário. Passo para lembrar que o Sintrajusc está promovendo o concurso Crônica da Quarentena. O objetivo é registrar um legado e uma reflexão sobre esse período marcado pela pandemia da Covid-19. As inscrições do concurso vão até 16 de agosto e podem participar sindicalizados do Sintrajusc e seus dependentes a partir de 12 anos. Confere o regulamento na página do sindicato. Mas a questão é o que é uma crônica e como escrevê-la. Como prometido, passo aqui para compartilhar com vocês algumas dicas. Confiram aí. A palavra crônica vem tanto do grego como do latim. Do grego é chronicus, derivado de cronos e significa tempo. Do latim, crônica designava uma lista ou relação de acontecimentos ordenados segundo a marcha do tempo, ou seja, em ordem cronológica. Com o crescimento e a formação urbana brasileira, as cidades cresciam cortadas pelas grandes avenidas e os cronistas surgiam como historiadores imediatos dessa nova cena. De 1850 a 1920 é considerado o período inicial da crônica brasileira. Os cronistas eram as primeiras estrelas da imprensa que se modernizava e se profissionalizava. A crônica é um gênero literário genuinamente brasileiro. É uma mistura entre jornalismo e literatura. E os cronistas são aqueles que não esperam o distanciamento crítico do tempo e começam a descrever sobre o calor dos acontecimentos as miudezas do cotidiano. Diferentemente da notícia, que procura relatar os fatos que acontecem, a crônica os analisa, dá-lhes um colorido emocional. Então a gente diz que a crônica ela tem uma perspectiva subjetiva, em que o sujeito aparece no texto, o sujeito autor, né? Mostra uma situação comum por um ângulo singular, confessional, poético. A crônica pode ser escrita em primeira pessoa, numa perspectiva mais interna, ou em terceira pessoa, numa perspectiva externa, mas sempre numa perspectiva subjetiva, sob o olhar, sobre o ângulo, sob o foco de quem está contando a história, quem está escrevendo. A poesia da crônica mora no interior do acontecimento diário ou na sensibilidade da poesia. Então a gente pode dizer que a crônica, como gênero literário, ela está situada ali entre o conto e a poesia. Seria o meio termo entre o acontecimento, que é o conto, ou muitas vezes a notícia, se a gente pegar do ponto de vista do gênero jornalístico, e a poesia, que teria uma perspectiva mais lírica. A crônica, ela mescla o acontecimento com o lirismo, mas sem se focar com a necessidade de distanciamento ou com uma excessiva caracterização do fato, do acontecimento. Como elaborar uma crônica? Quais as suas características? Separei algumas dicas aqui para vocês. A crônica é um texto breve. Como nasceu no meio jornalístico, né, se a gente for tomar como um parâmetro, o jornal poderia ser até meia página de um jornal ou uma página de uma revista. Então, a crônica é um texto breve em relação a tamanho. A crônica tem uma perspectiva subjetiva. O ângulo é o da primeira pessoa do singular, mesmo quando o assunto não se trata do eu, e sim do não eu, do ele, do ela, do acontecimento. A impessoalidade não é só desconhecida dos cronistas, como é rejeitada. É a sua percepção das coisas que lhe importa e que importa aos leitores também. A crônica é construída como um diálogo com o leitor. Obedece a um processo natural, trata-se
como Drummond chamou, de um monodiálogo. É uma mistura de monólogo com diálogo ao mesmo tempo. É como se o escritor pensasse em voz alta, conversando com alguém, com um leitor imaginário e suposto. A crônica trata de temas do cotidiano, abordados com um grão de análise ou de filosofia. Esses devem ser suficientes para temperar o texto e torná-lo de suave entendimento. Então, o foco do texto não vai ser a análise, a argumentação, isso é uma característica de outros gêneros literários. A crônica vai simplesmente revelar as emoções do escritor frente ao tema. No caso do concurso do Sintra-Jusk, a temática é a quarentena. Outra característica da crônica é a efemeridade. É um texto escrito sobre o calor dos acontecimentos e não é escrito para durar, não é uma análise histórica e completa, né? O cronista pretende-se não o repórter, mas o poeta ou prosador que desentranha do acontecimento diário a sua porção imanente de fantasia. A crônica é fruto do improviso, resposta imediata ao acontecimento que fere a retina do escritor ou lhe suscita reminiscências caladas no fundo da memória. Mas é efetivamente um texto feito para ser efêmero, não necessariamente para durar, para ser o retrato da sua época, do seu tempo. Eu trago para vocês aqui essa imagem, né, de um iceberg para destacar as etapas do processo da escrita. Né? Para quem não está acostumado com a escrita aí no seu cotidiano, é importante a gente saber que o texto ele não começa quando a gente põe o lápis no papel, nem o dedo no teclado, e também não termina quando a gente põe o ponto final. O texto não nasce aí, não começa aí. Ele começa muito antes da gente escrever. É o que a gente chama das etapas de gênese textual, né? Primeiro a gente tem o pré-texto. Tudo que eu sei sobre o assunto, o que eu pesquisei, o que eu senti, toda a minha visão de mundo, minha concepção de sociedade, está presente no pré-texto. Depois nós temos o planejamento, que é a etapa que a gente começa a racionalizar sobre o assunto. Depois eu tenho a construção textual, que é a escrita propriamente dita. Quando termina, é importante deixar o texto de molho, fazer uma boa revisão e uma boa reescrita para que, enfim, o texto fique pronto. E eu termino essas dicas aqui trazendo um trechinho de uma crônica do Humberto Werner, que está no site de Crônica Brasileira, que eu vou colocar para vocês ali no final, nos comentários desse vídeo. A crônica se chama Docilar Nem Tanto, publicada agora em julho de 2020. Ele diz assim: estivessem eles ainda aqui, submetidos à pandemia que nos inferniza desde março, e é bem possível que os cronistas do nosso portal se vissem hoje como tantos de nós impossibilitados de botar o pé na rua. Teriam assim o sofrimento adicional de uma rarefação de assuntos para seus escritos, pois, como sabemos, é em geral lá fora, no mundo, e não entre quatro paredes, que os cultores desse gênero costumam garimpar inspiração. Na falta de poderem sair, nossos cronistas estariam condenados a se bastar com o que houvesse em casa, ainda que se tratasse também, na mesa de trabalho, de provisões congeladas, memórias, velhos temas, empoeirados personagens e acontecimentos. Confiram os links que eu coloquei para vocês, onde buscar um pouco mais sobre crônicas, onde ler algumas crônicas também. Inclusive tem ali do Machado de Assis, Fernando Sabino, Rubem Braga, os grandes cronistas brasileiros. Deem uma conferida e não se esqueçam, as inscrições vão até 16 de agosto. Confiram o regulamento no site do Sintra-Jusk e participem do concurso. Um abraço!